1 Crônicas, capítulo 13. Nós temos sido impelidos pelo Espírito a continuar falando da presença do Senhor. Nós aprendemos que o nível da presença ele só aumenta, amém? O primeiro nível é consciência. Nós podemos entrar num lugar profundo. Quantos essa semana desfrutaram de um lugar íntimo na presença do Senhor? Mas quando um local e um lugar se encontram, a glória se manifesta. Esse é o poder da presença do Senhor. Onde Ele se manifesta, as coisas mudam o curso. E eu não sei até quando eu vou continuar falando sobre isso, mas eu não tenho a menor vontade de mudar. Eu comecei a falar da presença de Deus hoje de manhã na igreja metodista Wesleyana em Bangu. E deu ruim lá. Quer dizer, deu bom. Em média, o público tinha 60 anos. E eu estava lá, pregando para meu pai, para meu avô. Mas o de repente de Deus sempre é melhor. Rapaz, a chapa rolou lá naquele lugar hoje de manhã. E a turma de Abraão começou a clamar e rolar uns chamanéias. Aqueles cabelo branco, tudo começou a incendiar. Eu falei, Deus vai matar todo mundo, Jesus aqui. Mas foi tão lindo, tão lindo. A rapaziada de Abraão, aquela média de 80 para 100, chapou. E eu só fiquei rindo, porque a gente pensa que o vinho novo de Deus é só para rapaziada nova, né? A geração de João Batista, negativo, querido. Idade para Deus não é nada. Deus não atende a tempos cronológicos, Ele atende a pessoas que têm um kairos conectado com o Espírito dEle. Eu vi naqueles coroas de 70, de 80, de 60 e tal, tudo chapando, velho. Ó, fiquei tão impactado. Eu fiquei lá, cara, no final, um senhor de uns 80 e poucos anos. E mais assim, eu tirei até uma foto. Me esperar para me abraçar. Eu falei assim, não, vocês vão me abençoar. Porque eu fiquei olhando assim, Deus, como eu queria ter sido bisneto, neto, tataraneto, sabe, de homens e mulheres que clamavam pelo teu nome. Eu não tive essa honra. Por isso que eu luto pelo Evangelho, porque eu gostaria de ver meus filhos, meus netos e meus bisnetos honrando ao mesmo Deus que eu conheci. A maior alegria da minha vida nesses últimos tempos, olha aquela cabeça branca aqui, de camisa laranja ali. Faz assim, velho. Brasil, velame sempre aberto. Glória a Deus. Cadê os brigadeiros aí? Cadê a galera da brigada? Tem que bater continência, hein? PQD de 68. Hã? É forte. Minha maior alegria é ver você caminhando do meu lado, Pai. Vamos junto para sempre, né, Pai? Uma honra que Deus me deu nesse tempo é te ver aqui comigo. Você tem que sentar mais perto de mim, eu me sinto mais confiante. Gente, meu Pai, orei por ele muitos anos e o Senhor falou para mim, um belo dia aqui, quem lembra disso? Que traria o meu Pai para caminhar conosco. Deus é fiel. Deus é. Fala comigo assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está comissionado a ganhar a tua família para Jesus. Quando tu recebe essa palavra, glorifica a Deus bem forte. Dá uma de crente bem forte em nome de Jesus. Dá uma de crente aí, dá um glória. Racha o teto. Racha o teto. Glória a Deus. Paulo já dizia isso, quem glorifica a Deus encontra a bênção. Isso é forte. Então meu pai aqui, minha mãe está assistindo pela internet, minha irmã está lá de Manaus assistindo também, está todo mundo aqui na igreja. Até de Manaus meu cunhado fica todo, eu gostei daquela palavra, hein? Vai que a gente alcança, hein Tamiris? Uma igreja de Manaus, amém, irmã? Glória a Deus. Tudo é possível aquele que crê, tu crê? Então tá ligado, irmão.
1 Crônicas 13 vai falar um pouco sobre isso. Quantos querem uma palavra maravilhosa da parte de Deus? Porque a palavra é maravilhosa, não é porque eu estou pregando, é porque o Espírito Santo é maravilhoso. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos traga essa noite toda a essência da Tua palavra. Te amamos, Jesus. Que cada coração aqui seja uma terra fértil, para que essa palavra venha produzir fruto a 30, 60 e a 100. Nos leva agora, Senhor, todo incômodo, toda perturbação da mente, todo sono, toda leseira, tudo aquilo que incomoda, todo importuno, Senhor. Leva cativo ao senhorio do Teu Espírito, porque a nossa mente precisa, Senhor, ter a mente do Espírito nesse momento. Em nome de Jesus. Faz assim comigo, 30 centímetros. A distância que eu preciso percorrer da minha cabeça ao meu coração. Você precisa percorrer 30 centímetros para que essa palavra produza em você. O problema é que tem gente que leva 30 anos para percorrer 30 centímetros. Mas eu quero profetizar que hoje é dia de salvação, porque a palavra vai salvar pessoas hoje aqui, essa noite também, em nome de Jesus. O contexto desse texto é os dias de Davi. Davi aqui estava para viver o seu melhor momento. Amém? Davi tinha aproximadamente 30 e poucos anos nesse contexto. Ele já não era um menino rejeitado pelo seu pai, cuidando das ovelhas. Também não era mais um menino perseguido, ou um errante pelas cavernas da vida. Davi agora já tinha reinado em Hebrom, e agora chegou o momento que se cumpriria a unção que ele recebeu quando menino ainda lá atrás das malhadas. Esse é um momento muito especial. Quantos aqui esperam por uma bênção especial na sua vida? Quantos tem palavras que ainda não foram desatadas assim? Amém? E se você não tem essa expectativa, é bom que tenha. Porque o Primeiro Testamento, ou o Velho Testamento, como você quiser, ele tem 5.000 promessas para você. O segundo tem 3.000, ou seja, você tem pelo menos 8.000 motivos para estar aqui falando: Deus, eu quero tomar posse de toda a promessa que você tem para mim. Amém? Isso é muito legal, né? Então Davi chega nesse momento da expectativa, esperou anos por esse momento. Lutou contra gigantes, matou urso, matou leão, venceu a rejeição da sua casa, venceu a manipulação e a perseguição de Saul, venceu as cavernas, amém? As ausências, as faltas, os perrengues da vida. E agora o cara está para entrar no reino, estabelecer o reino que o Senhor chamou para estabelecer. E ele começa a ter uma iniciativa muito poderosa. E ele começa a dizer assim, ó: consultou Davi os capitães e os de 100 de todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, vem isso do Senhor nosso Deus, e viemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnem conosco e tornemos a trazer a nós a arca do nosso Deus. E olha o que ele diz, uma chave muito importante aqui: porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou que assim fosse feito, porque isso pareceu justo aos olhos de todo. Aqui está uma chave muito importante para nós. Saul, um homem, um bom pai. Saul foi um bom rei durante um bom período. Saul teve a presença de Deus com ele. Mas agora a gente começa a entender, porque mesmo com um homem chamado pelo Senhor, mesmo com um homem acometido de promessas do Senhor, por que as coisas deram certo ou não? Existia um problema na vida de Saul: ele não se valeu da presença. Então, enquanto igreja, nós podemos ser uma igreja preta muito bacana, e Deus tem feito um monte de coisa bacana aqui, mas se nós não zelarmos e clamarmos pela presença, nada disso aqui vai funcionar. Você pode ter a melhor faculdade, você pode ter uma casa bacana, você pode morar num AP de top para praia, você pode ter um salário top, violentíssimo, que você tem até vergonha de falar. Mas se a presença do Senhor não zelar e for o centro da tua casa, tudo vai ruir.
Nós não estamos pregando qualquer coisa aqui ao longo desses dias. Nós entendemos, através da direção do Espírito, que é tempo de atrair a presença de Deus para o lugar mais importante. Qual é o lugar? A prioridade, a primícia e o primeiro lugar de todas as coisas. Um dia um cara me ensinou um negócio muito bacana. Ele me ensinou assim: olha, não coloque Deus em primeiro lugar. Não coloque Deus em primeiro lugar. Quando você fizer uma lista, escolha um papel muito bacana, não coloque Deus em primeiro lugar. Também não coloque Deus em segundo. Não coloque Deus em terceiro. E quando ele começou a falar isso comigo, eu falei: ué, que doideira é essa? Ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim: mas Deus, como assim, bicho? Sempre me ensinaram em primeiro lugar Deus, não é assim? Depois a família. Depois não sei o que. E lá pelo quarto, quinto, a igreja, né? Essa coisa toda. Bom, depois um dia a gente fala sobre isso. Eu não concordo com nada disso, mas tudo bem. Mas eu fiquei assim: ué, onde Deus entra? Ele falou: Alexandre, escute uma coisa. Deus é a folha. Deus é a folha. Porque se Deus não for base para tudo que você vive, tudo vai roer. Quando você fizer a sua lista de prioridades, escreva na rocha mais forte que você, na rocha mais alta que você, que Deus é o centro da tua casa, o centro do seu dinheiro, o centro das suas emoções, o centro dos seus sonhos. Deus é o centro de tudo em você. Mas Saul não entendeu isso. Se valeu talvez da sua força, se valeu talvez do seu título, se valeu talvez do seu cargo, se valeu talvez das suas posses, eu não sei. Mas o texto diz que mesmo ele tendo sido rei, você imagina o que é um rei? Tendo tudo que ele teve enquanto rei, tendo toda a autoridade que ele teve enquanto rei, e também tendo palavras de rei, de Deus, porque ele não foi rei porque ele quis, ele foi rei porque ele foi escolhido. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus te escolheu. Mas se você não colocar Deus como prioridade, até por essa escolha você vai perder. Repete comigo: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque não é o teu chamado que determina onde você vai chegar. É se você, ao ser chamado, vai morrer para si mesmo e vai colocar Deus no lugar da folha. Tem muita gente que, ao ser chamado por Deus, quer usar de Deus. Essas pessoas não vão chegar a lugar nenhum. Mas existem pessoas que, ao ser chamado por Deus, digam: Senhor, não sou eu mais que vivo, mas agora Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo é pela fé no Filho de Deus. Romanos capítulo 4. Por quê? Porque Deus precisa ser o centro de tudo que eu faço. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então a primeira coisa que eu queria te dizer: você que tem desenvolvido um jardim, amém? Quando estão entrando no lugar, estão desenvolvendo um lugar secreto, amém? Começa a dizer para Deus: Senhor, seja a folha. Senhor, não seja um lugar, você não é o primeiro lugar da prioridade, você é tudo que eu vivo. Tem uma canção que dizia isso, não sei se você lembra, da Onívia, que dizia: seja tudo do meu coração. Como é que é? Ainda bem que vocês me ajudam, porque eu nunca sei as letras. Seja centro, seja tudo. Vem cá, meu amor, vem cá. Meu Deus, quantos querem que a Karen nos abençoe com essa música? Fala amém. Dá a nota para ele também. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Que lindo. Glória a Deus. Exatamente isso. Seja a vida aqui, porque não existe vida sem Ele. Talvez seja por isso que Jesus falou para o filho assim. Ele chamou muitos homens, ele chegou para um rapaz e falou assim: vem aqui, cara, vamos caminhar comigo. Aí o cara falou assim: deixa eu enterrar papai, deixa eu enterrar mamãe, deixa eu cuidar da minha família. O Senhor fala para ele: cara, deixa que os mortos enterrem esses mortos. Olha para essa pessoa aí que está do teu lado, diga assim para ela: querida, aonde Deus não está, até uma família
sem Deus é um lugar de morte. Não permita que algo tão bonito quanto a família não tenha a vida de Deus. Essa hora de você dar um glória, crente. Essa hora de você dar um aleluia. Amém? Nós estamos numa igreja pentecostal, amém, querido? Eu vou te lembrar isso. Davi entendeu. Não adianta eu ser o escolhido de Deus. Não adianta eu ter unção, experiência com Deus. Eu preciso colocar o Senhor no centro. Ele precisa ser o centro do meu coração. Ele precisa ser a vida em meu peito. Ele precisa ser tudo que há em mim. Talvez seja por isso que esse homem amou mais a Deus do que o trono. Talvez por isso esse homem, ao perder um filho, eu não quero perder um filho, nem você, amém? Mas esse homem chora uma semana, chora, sofre, mas se levanta. E o que ele vai fazer? Volta para adorar a Deus de novo, porque Deus era tudo nele. Essa semana uma menina me ligou e falou: acabei com o meu namoro. Falei: glória a Deus. Aí eu falei para ela assim: chora tudo. Pastor, estou chorando. Chora mais. Pastor, estou chorando. Fique rouca. É melhor chorar uma semana, um mês, do que passar o resto de uma vida em sofrimento do lado de um homem que Deus não está com ele. Eu destruo relacionamentos que Deus não está. Espero destruir o seu, se Deus não estiver. Não te avisaram? Ah, pastor, eu comprei aquela Brastemp, eu vou noivar. Acaba, me dá a Brastemp, eu sei para quem dá. Porque é melhor acabar um namoro de 10 anos, um noivado de 20 anos, do que passar 200 anos do lado de um cara cheio de demônio. Porque, isso é conversa para outro dia. Mas eu falei para ela: chora tudo e vai adorar Jesus. Transforma soluço em adoração. Deus ama soluços adoráveis. Quando você chega diante dele, não sabe o que falar, só chora. Como Deus ama essa canção. É o som da noiva, amém? Que soluça diante dele, dizendo: Deus, você é melhor do que tudo. Você é mais importante do que qualquer homem. Você é mais importante do que qualquer mulher. Você é mais importante do que qualquer emprego. Você é mais importante do que tudo. Posso ouvir um glória a Deus por isso, querido? Aleluia, 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 glória a Jesus. Versículo 5, Davi começa o seu projeto pela presença. Davi começa então a arquitetar o seu processo, o seu plano. Reuniu Davi todo Israel, desde Sió até o Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus, de Criat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Balaá, isto é, Criat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo. Fala comigo, um carro novo. E levaram a casa de Abinadab. Fala comigo, Abinadab. E Uzá e Aiô, que eram seus filhos, guiavam a arca, guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tambores, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram a ira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se encheu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão na arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor rompeu contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E o versículo 12 diz: temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Aqui tem um monte de princípio. Você já leu esse texto, mas eu quero pregar o mesmo texto que você já leu, falando de coisas que você nunca ouviu. Amo isso. Talvez seja o meu chamado. A primeira coisa que esse texto nos ensina é algo que o pastor Cote me ensinou há muitos anos atrás. Ele dizia assim: Deus não quebra princípios para cumprir propósitos. Você pode ter a maior arquitetura, sabe, o maior sonho, você pode ter o maior plano. Nós podemos aqui, a propósito, eu quero revelar algo aqui para nós. Nós podemos sentar agora em outubro e fazer uma agenda para o ano que vem, e vamos fazer.
E podemos sentar aqui e pensar a melhor coisa possível a ser feito, a vida dessa igreja, o melhor para cada irmão, o melhor para as crianças, enfim, dentro do reino de Deus, do que estamos lendo, entendendo. Mas não é assim que as coisas são feitas. Por isso que sexta-feira que vem eu vou com os líderes para o monte. Eu quero avisar para vocês, todos os diáconos, líderes, o pessoal que de anfitrião de pequeno grupo, secretário de pequeno grupo, os mediadores de pequeno grupo. Sexta-feira, 10 horas da noite, vamos nos encontrar para a gente orar a Deus, porque os planos não pertencem a nós. O coração faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então eu vou com todos esses líderes para lá, para tremer e gemer e adorar a Deus e dizer: Senhor, quais são os teus planos? Nós não queremos fazer nada pela nossa intelectualidade, pela nossa experiência, mas nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Seja feita a tua vontade para essa igreja, não a minha. Então, querido, prepara. Não se preocupe que lá não tem muito mosquito, mas se tiver, passa aquele negócio lá quando dá mosquito. Mas está tranquilo, a madrugada é uma criança para nós. Vamos orar. E aí, igreja, depois eu quero toda a igreja buscar o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Vamos buscar junto nas madrugadas? Vamos lá naquele monte buscar? Vamos clamar ao Senhor? Vamos. Ah, pastor, eu podia fazer um monte na minha casa? Pode. Mas eu quero te chamar para um lugar, para se separar de tudo, para você olhar as estrelas, contemplar a criação de Deus e falar: Deus, eu estou aqui para te oferecer a minha vida em sacrifício de adoração, te tirar da zona de conforto. Posso ouvir glória a Deus? Davi tinha um plano muito interessante, ele fez um projeto. Só que esse texto me ensina que não é assim que deveria ser feito. Estava tudo certo, o carro era novo, o boi era top. Imagina o rei Davi, zeloso e amante de Deus como ele era. Imagina o carro da época. Imagina o boi que esse cara botou. Isso fala muito para a gente. Às vezes a gente faz tudo certinho. Talvez você monta uma empresa certinho, você tem um negócio certinho, você projeta um casamento certinho, você fala assim: por que que deu errado? Porque o teu certinho não é o certinho de Deus, querido. Tem muita gente com decepção e trauma na vida, porque fez tudo certinho, não é porque fez tudo errado. Mas o pior, o que mais marca a nossa vida não são os projetos ruins. São projetos que parecem ser certos, que parecem ser corretos, mas cara, se Deus não está na coisa, não é certo. Às vezes vem aqui ser mas Deus o pastor é tão bonitinho, trabalha, é certinho, é tudo legal. Eu falei: beleza, adoro o mesmo Deus que o seu. Ah, não. Você já entra numa relação quebrando princípios. Você está esperando se vai dar certo mesmo? Quem te garante que vai dar certo? Ah, Deus não falou nada comigo. Querido, olha aqui isso aqui. Toda vez que você lê a Bíblia, Deus está falando contigo. Você não precisa de anjo, mais ninguém para falar contigo. Jesus, o Logos, te deu uma palavra, creia nela. O que te falta não é Deus falar contigo. O que te falta é ter fé para colocar sobre o que está escrito. Davi fez tudo certinho, mas o plano era dele, não era o princípio. Deus ensinou desde o início que só os levitas poderiam conduzir a arca. A arca não foi feita para ser conduzida por boi novo, por carro novo. Só os levitas poderiam carregar a arca do Senhor. Amém? E tem algo mais profundo aqui, estamos juntos? Isso é só para a gente começar a mensagem, eu vou chegar nela. Eu juro que eu vou tentar pregar ainda. Eu só estou preparando o caminho para nós. Amém, irmãos? É que eu sei que Deus quer fazer alguma coisa aqui nesse lugar hoje. Quantos aqui já se foram frustrados porque fizeram tudo certinho, mas deu tudo erradinho? Cara, é ruim demais. Porque a gente faz o maior esforço. Entrei naquela igreja, fiz tudo certinho, fui para aquele ministério lá, mas Deus não era contigo naquilo, deu tudo errado. A maior frustração que a gente tem é fazer coisa para Deus e não dar certo, já viu? Nossa frustração não é no mundo, a nossa frustração é na casa de Deus, quando a gente acha que está fazendo tudo certinho
Mas deu errado. Porque Deus não vai negociar os valores e os princípios dele para abençoar você de jeito nenhum. E aí tem algo profundo aqui, estamos juntos? E aí esse menino surge, esse Uzá. Abre sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7. Olha o que diz em 1 Samuel 7. Então vieram os homens a Criate Jearim, no mesmo lugar que a arca estava, amém? E levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab. Fala comigo, Abinadab. No outeiro, fala comigo, numa subida. E consagraram Eliezer, seu filho, para que guardassem a arca do... Escute uma coisa. Ainda que Saul não usasse dela, escute, ainda que Saul não usasse dela, a arca do Senhor sempre permaneceu no lugar mais importante. Deus nunca ficou jogado em lugar nenhum, porque o fogo dele nunca apaga. Sabe onde a arca estava durante todo esse tempo? No meio de uma família. Talvez seja por isso que quando Davi, motivado por Deus, mesmo pelo próprio Espírito, falou, preciso construir uma casa para Deus. Deus fala assim, Davi, não se preocupa, eu sempre habitei na casa daqueles que me buscam. Sabe o que significa isso, querido? Que o que você recebe aqui nesse momento tão abençoado precisa se estender para a tua casa, porque é na tua casa que a palavra que é ministrada aqui precisa frutificar. Não é aqui dentro, mas é na tua casa que tem que dar fruto a 30, a 60 e a 100. Tem muita gente aí querendo a presença de Deus em culto, a presença de Deus em ministério. Mas eu vou te falar uma coisa, o meu desejo é que você seja cheio e o desembocar da glória de Deus seja lá no teu quarto. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Davi, escute uma coisa, eu nunca estive abandonado, porque sempre houve sedentos pela minha presença. Sabe o que esse texto está dizendo para mim, querido? Com esse tempo que você ficou frio, sabe esse tempo que você ficou, não quero saber de Deus. Fica tranquilo, querido, que enquanto você está morno e frio, tem gente chapando, adorando a Deus todo dia, conhecendo os ministérios de Deus. Porque a presença do Senhor, queridos, é constante, e existem sedentos e apaixonados por Ele. Quando eu lido com desigrejados, pessoas falidas na fé, eles têm a tendência de dizer assim, mas a igreja é isso, a igreja é aquilo. Eu falo, não, filho, você tem problema, não é a igreja. Porque a minha Bíblia diz que ele vem buscar uma igreja santa, pura, lavada, remida, suas vestes são puras, suas vestes são limpas, sabe, são apaixonados pelo Senhor. Escute, querido, a paixão não acaba. Não faça do seu problema um padrão. Olhe para o padrão é Cristo. É nós que temos problemas. Nós precisamos elevar a nossa alma a Deus e não trazer Deus para nós. É por isso que você não aceita Jesus. É Jesus que te aceita. E mais, querido, eu entreguei minha vida para Ele. Claro, porque a sua vida é um lixo diante da vida que você recebe dele. Quando eu entreguei minha vida para Deus, eu não fiz um favor para Deus, eu fiz um favor para mim, porque a vida que eu tinha não valia nada, e o lucro que eu recebi a vida eterna, cara. Jesus entrou em mim, brother. Jesus entrou em mim. Jesus entrou em mim. Eu era um doente, deprimido, que estava esperando evoluções para chegar a Deus, até que aquele homem apareceu dentro de mim e falou assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem viver em mim viverá eternamente, cara. Só tua vida é um lixo, bicho. Eu conheci Cristo e eu falei, eu não quero mais viver para mim mesmo, cara, eu quero a tua vida em mim. Não é Ele que entra na tua vida, meu irmão, é você que entra na vida dele. É você que penetra na vida dele. Certa vez aí, Digão, a gente é apaixonado por um profeta, que eu não vou falar o nome porque ele é muito louco. Ele falou, cara, um dia eu fui arrebatado. E quando ele chegou nos céus, ele viu um homem de branco. E ele recebia as pessoas. E a fila estava escrita assim, salvação. E aquelas pessoas na fila da salvação encontraram com aquele homem. Ele falava assim, você aprendeu a amar? As pessoas, sim. Aí ele falava assim, então passe por mim, porque eu sou a porta. E as pessoas entravam em Cristo para todo sempre, vivendo sempre, para sempre.
para sempre. Cara, isso é coisa linda. Coisa linda. Platão dizia sobre o mito da caverna. As pessoas têm uma tendência a ter uma ótica a partir da caverna que vivem. Essa noite eu quero dizer uma coisa. Sai da caverna. Veja a ótica a partir da palavra. Deus é tudo o que a palavra dele diz que ele é. Me decepcionei com pastores. Ei, mas existe um monte de pastor cheio do Espírito Santo por aí. Me decepcionei com a igreja. Que dane-se, cara. Talvez o lugar que você estava nem igreja era um botequim gospel e você estava lá, você foi burro, cara. Porque se você lesse a Bíblia, tu nem tinha entrado naquele lugar, cara. Porque se você olhasse as Escrituras, o meu reino não subsiste em meio a divisores rebeldes. Você entrou em casa de rebelde, é por isso que você sofreu, cara. Você entrou na casa de gente doente, é por isso que você sofreu marcas da doença. E se você ficar subindo com o cair aqui, tu vai ficar a noite toda caindo aí. Porque existe uma igreja, cara, espalhada pelas nações, que está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. De jovens batizados com o Espírito Santo, cara, de homens que estão experimentando cura. E todo dia que você fica: eu não quero não, eu estou malzinho. Enquanto isso, Deus está levantando jovens de 8 anos para curar os enfermos, 10 anos, 10, 12 anos. Sabe, cara, a igreja que nós admiramos na Indonésia, os pastores têm a média de 16 anos, e os jovens curam, ressuscitam mortos. Sabe por quê? Porque eles são sedentos pela presença, cara. Sedentos pela presença. Choveu, eu não vou para o culto, eu vou ficar resfriado. Você não pode ir para o culto, o nosso menino está com febre. Irmão, qual o preço que você está disposto a pagar pela glória de Deus na tua vida, na tua casa? Tu ainda está nessa de dízimo, de não sei o quê. Estava no mundo, cara, gastando com motel mais de R$1.500 todo mês. Tu não é capaz de dar nada para erguer um reino, cara. Será que você não está capaz de dar tudo que você tem para ver uma vida salva? Será que você não entende que uma vida não tem preço? Cara, será que você não entende que tudo que você tem não vale uma vida salva nesse lugar? Quando nós plantamos esse lugar aqui, a gente voou carro. Eu lembro de 3 carros voando de oferta. Mas eu sei de uma coisa: valeu a pena. E para onde nós vamos, vai pular mais carro ainda. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que os tesouros desse mundo, as traças vão corroer, mas os tesouros que nós estamos construindo, nada vai corroer, porque é um tesouro eterno, cara. 1 Samuel 7 diz que Abinadab, a arca ficou na casa dele. Só que Abinadab era pai de Uzá. Tem 2 coisas importantes. Eu quero que você tenha 2 interpretações aqui. A primeira, eu já preguei sobre ela várias vezes. Uzá é aquele menino, olha aqui para mim, é aquele menino filho de crente. Ei, irmão, filho de crente não é crentinho não. Filho de pentecostal também não é pentecostal não. Filho de crente não é salvo. Salvação é uma decisão. Você tem que ter a responsabilidade de ensinar teus filhos no caminho. Por isso que eu pego as crianças aqui, ergo diante do Senhor e olho para os pais e falo assim: agora faz a tua parte. Porque a igreja também não tem papel de salvar o teu filho não. É você, pai e mãe, que tem a obrigação de ensinar teu filho à mesa, comer e ensinar Jesus para ele. Uzá pode ser o menino que se habituou com a glória de Deus. Ora com esse menino em nome de Jesus. Todo culto ele chega assim no meio da palavra. Ora com ele aí em nome de Jesus. Quero 2 intercessores com ele aqui. Olha para mim. Deixa o pau quebrar ali. Olha aqui para mim. Estou ligado, irmãos? Fala comigo. 220 do pastor de com força. Estou ligado, irmão. A antena está totalmente ligada no céu aqui. Olha para mim, querida. Liga em mim, liga em mim, liga em mim, liga em mim. Liga em mim. Está fluindo ela aqui, ó. Liga em mim. Na autoridade do Senhor Jesus que me colocou aqui. Liga em mim.
Deixa esse negócio para lá. Hoje Deus vai fazer muita coisa aqui que você tem que estar ligado. Usar é o filho do crente que se acostumou com o culto. Usar pode ser o filho do crente que se acostumou de ir para a igreja. E sabe o que acontece com a gente quando a gente perde o temor? A gente toca aquilo que a gente não pode tocar. Quando a gente começa a falar mal da igreja, falar mal da glória, falar mal do Espírito Santo, cuidado, porque você pode ser fulminado também. Há muitos que já estão mortos, vivos e não sabem. É por isso que não sente mais a presença de Deus. Se arrependa, querido. Nunca mais fale mal de líderes. Nunca mais fale mal de pastores. Nunca mais fale mal de igreja. Não combata o mal com o mal. Você não está justificado por falar mal. Você está justificado por ver o mal e dizer: Deus tem misericórdia. Usar esse menino, esse crente que se acostumou com as coisas, que vinha para a casa do Senhor sem temor, e começou a achar que Deus não julga o pecador. Sim, julga, porque Deus abomina o pecado, ama o pecador, porém, todo pecado tem consequência, querido. Aquilo que você planta, você colhe, e o salário do pecado é a morte, se não fosse o dom do arrependimento. Usar pode ser essa pessoa. Pode ser essa pessoa que viu a glória o tempo todo, mas perdeu o temor. Participou do ministério, viu o Espírito, foi batizado com o Espírito Santo, mas perdeu o temor. Foi impactado, foi discipulado, foi abençoado, mas por causa de um problema se sentiu no direito de blasfemar contra o Espírito Santo. Deus tem a misericórdia de nossas vidas, querido. Independente do problema e da situação, decepção que você possa ter vivido, nós não temos o direito de retribuir o mal com o mal. Nós não podemos retribuir o pecado com o pecado. Nós temos que retribuir o pecado com a nossa santidade. Me feriram. Quantos aqui já foram feridos? Levante a mão junto comigo. Quantos já foram caluniados? Quantos já foram rejeitados? Injustiçados? A fila de decepcionados. Olha aqui para mim, diga assim, repete comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu estou me tornando semelhante a você, que foi também rejeitado, que também foi caluniado, que também foi decepcionado, que também foi maltratado, que foi cuspido e traído pelos seus irmãos. Você não disse que queria ser semelhante a Jesus? Pois é, você está se tornando. Quer entrar numa fila para disputar quem já foi mais ferido? Usar. Você não tem direito de perder o temor pela glória de Deus. A graça de Deus não anula quem Ele é. Escute uma coisa que eu quero te ensinar: teologia. Graça é um atributo de Deus. Deus tem graça. Deus é amor. Dentro do seu amor existe a graça, existe o perdão, a justificação, a salvação, a misericórdia. Mas também diz assim: eu também sou justiça e sou juízo. Temam e tremam os povos diante do Rei da Glória. Eu também sou fogo consumidor. Em prol da graça e uma teologia fundamentada apenas na graça. Existem pessoas casando 1, 2, 3, 4 vezes. Em prol da graça e pelo um Deus só de graça, existem pessoas defendendo apologias ao aborto, a drogas, a feitiçarias e a tudo quanto é mais coisas, em prol de um amor mundano. Repete comigo: o amor de Deus é o amor sacrificial. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o amor de Deus é aquele que me faz morrer por você. Quando você falar de amor, pense: enquanto eu não estiver pronto para morrer por você, eu não sei o que é amor. Então, quando a gente não conhece uma coisa plenamente, temos que falar com cautela sobre ela. Posso ouvir glória a Deus por isso? Mas algo aqui mexe comigo. Quantos querem a presença de Deus na sua vida? Quantos querem?
por outro lado, existe uma linha tão linda que diz assim: e se Uzá não tocasse naquilo? E se Uzá não tocasse na arca? Olha que coisa linda, irmãos. Se Uzá não toca na arca, sabe o que ia acontecer? A palavra, o maná e o milagre, que era a vara que floresceu, cairiam por terra. Por outro lado, ele morreu. A ira de Deus veio sobre ele. Porque a ira de Deus vem sobre todo aquele que peca, ou que se faz de pecador, amém? Quando Cristo vai para a cruz, a ira de Deus veio sobre ele. Porque ele se fez pecador no meu e no teu lugar. Por isso Isaías capítulo 53, se não me engano, diz que ele teve prazer em moer o seu filho. A ira de Deus também veio sobre o seu próprio filho, que se fez pecador por nós, amém? Mas eu posso usar de outro jeito, sabe de que jeito? Se aquele menino não segura a arca, a glória seria derramada. E sabe? Todos iam morrer, porque quando a glória do Senhor se derrama, a gente não tem força para suportar. Usar também pode ser aquele menino que amou tanto a presença do Senhor, que deu a sua vida pela palavra, pela provisão e pelo milagre do Senhor. Sabe o que significa isso? Eu não sei a tua história de vida, mas eu sei de uma coisa: ainda que por erros e por acertos, a soberania de Deus te trouxe até essa noite, até esse lugar, para ouvir uma palavra que diz para você assim: a presença do Senhor é sobre você, a misericórdia do Senhor te trouxe até aqui, pelos teus erros e pelos teus acertos, porque não foi você que chegou aqui, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Eu errei, Senhor, eu falei sim, mas Deus foi soberano sobre a minha vida, apesar de mim, porque não foi eu que me salvei, foi Ele que me salvou, é a graça dEle que me conduz. Cara, você não está sentado nesse banco porque você botou uma roupa bacana e veio. Não, não, não. Foi o Espírito, velho, que te trouxe até aqui, que te convenceu, que chamou você pelo nome, que escolheu você no ventre da tua mãe e te trouxe até aqui. Nós não estamos pregando para pessoas certinhas. Nós estamos pregando para pecadores arrependidos. Eu não sei se você perdeu o temor da arca ou se você está tentando salvar a arca. O que eu sei é que a promessa é que a bênção do Senhor alcançará a ti e a tua casa, porque essa é a promessa do Senhor. Ah, pastor, errei. Eu também errei. E quantas vezes eu vou errar? Mas a minha Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Julgue usar segundo você mesmo, eu não. Se eu estivesse no lugar de usar, sabe quem eu sou? Eu sou um daqueles que seriam fulminados. Julgue usar como você quiser, mas não deixe de lutar pela presença do Senhor. Mas tem uma chave aqui importante. Olha o que diz lá no final do texto. Naquele dia, versículo 12: temeu Davi a Deus. Podemos fazer planos, podemos ter um propósito bacana, mas a minha Bíblia diz que a sabedoria é temer o Senhor. A presença do Senhor habita em meio àqueles que o temem. Não se engane, de Deus não se pode zombar. Aqui está a chave. Davi teme. E ele entra em angústia. Ele fala: como? Repete comigo: como? Senhor, como? Eu vou sair daqui. Senhor, como? Eu vou fazer agora. Como eu vou fazer para liberar essa palavra na minha casa? Quantos querem sair daqui tomando posse de toda a unção que está sendo liberada aqui? Como? Para mim agora que é a mensagem, entendeu? Dentro do meu coração começa agora. Como?
Porque apontar desafios e problemas não é tão difícil assim. Soluções são interessantes demais. Fala comigo, como? Vai para o capítulo 17. Perdão, capítulo 15. Versículo 1. Fala comigo, Davi encontrou o caminho. Está fraco, guerreiro. Fala comigo, Davi encontrou o caminho. Quando ele começa a trazer a arca, ele começa a perguntar aos anciões. E ele fala, vou levar a arca para o templo, vou levar a arca para Jerusalém. Mas no capítulo 15 ele começa a fazer a coisa certa. Amém? Capítulo 15. Olha o que o texto diz. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi. Preparou um lugar para a arca de Deus, lhe armou uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e servirem para sempre. Davi reuniu todo o povo de Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Fala comigo, o primeiro lugar que Deus quer habitar. Fala comigo, o primeiro lugar que Deus quer habitar. Não é no templo, não é nas ruas, não é nas casas, sabe, não é no seu trabalho. A primeira coisa que Davi entendeu é que o primeiro lugar que a presença precisa habitar é na minha casa. Eu fiz casa para si no mesmo lugar. Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu sou pregador. Irmão, um dia que eu pregar aqui, e esses dois aqui, aquele camarada barbudo que está lá atrás, não respeitar mais o que eu prego, eu desisto de ser pastor. Porque o primeiro lugar que você precisa ser respeitado e reconhecido é dentro da tua casa. Não adianta dizer para mim que fez isso, que deixou de fazer. Olha para a tua esposa, se a tua esposa fala, você não é nada. Porque o mesmo primeiro lugar que a presença quer habitar, Davi entendeu. Cara, eu preciso fazer um lugar para a presença na minha casa. Eu tenho uma vizinha. E aí, até meio-dia é gospel e labaxé tem tudo, eu não conheço o nome de ninguém, aquele monte de mulher falando do fogo, do relâmpago, do dragão, que Deus vai matar, que Deus vai fazer. Tem umas músicas estranhas, que Deus é tão ruim, mata, arranca a cabeça, mata o inimigo. Eu fico lá, é um assassinato instrumental de música todo domingo. Deus vinga, eu não conheço esse Deus que fica vingando todo mundo. No altar que eu vou subir, você vai ver. E aí lá naquele lugar que eu for, você vai olhar. E você, meu Deus, que Deus é esse de vingança, de inveja, que mata, que humilha? É um Deus estranho aí. Só que eu nunca vi aquele povo com a Bíblia na mão. Só que eu nunca vi clamor, eu nunca ouvi um gemido de oração. Eu nunca vi aquela casa acender um incenso e começar a clamar. Sabe o que significa, querido? Que Davi entendeu, pelo sofrimento, pelos erros, que a casa dele precisa ser o lugar da adoração. Tudo começa dentro de casa. Quantos querem assumir um voto comigo aqui? De essa semana orar com a sua esposa, orar com os seus filhos, orar com a sua... Sabe? Quantos aqui fazem esse voto comigo no nome de Jesus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos, eu e minha casa vamos orar. Eu quero chamar essa igreja para isso. Ei, você que já congrega aqui, quero te pedir uma coisa. Pega a segunda-feira, junta. A gente faz isso, né, amor? Tem sido tão bom. A gente espera o dia acabar, lá para as 11 horas, a gente senta antes de dormir e a gente começa a orar um pelos outros. E a gente começa a confessar. Tem dia que o pau quebra. Danilo, deixa eu contar. E aí começa o fight. E depois a gente pede perdão, chora e ora e está tudo certo. E Deus se agracia com isso, querido. Primeiro lugar que Davi fala é que a arca precisa entrar em casa. E ele começa a falar dos levitas. E eu quero fazer algo aqui. Porque existem 4 princípios, pelo menos 3 princípios que nós precisamos entender, quanto igreja, quanto família, quanto cristãos, sobre a presença de Deus. Fala comigo, a arca precisa ser levada nos ombros. Ela é colocada no ombro. Deixa eu te falar uma parada. Não se engane. Se você não buscar,
você não vai achar. A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, e abri-se-vos-á. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Efeitos especiais também fazem parte desse culto. Bota a mão no teu ombro, bota a mão no teu ombro. Qual é o preço que você tem pago por isso? Pastor, ora por mim. Sou Deus? Oro nada. Porque tem problemas que são teus. Que você entrou, agora sai. Qual é o preço que você tem pago? Quanto tempo você gasta em oração? Qual foi a última vez que você fez um jejum? A arca é levada aqui. Quem quer viver na plenitude do Espírito precisa aprender a pagar um preço por isso. Querida, a graça de graça, mas tem um preço de cruz. Jesus não tirou a cruz que você tem que carregar por causa da graça. Ele diz: aquele que quer me seguir, tome sua cruz e siga, querido. Mole, só sorvete, querido. Em meio ao verão, sempre aquele picolé mole. Não tem mole do céu, só vai cair meteorito e chuva. Você quer mais de Deus? Pague um preço por isso. Vai ficar na porta de emprego, então começa a jejuar por isso. Começa a clamar por isso. Faz um alvo de oração por isso. Eu quero ter uma empresa, então jejua, clama. Que é o preço que você está pagando para viver o melhor do Senhor. Querido, eu tenho grandes amigos. Vocês sabem. Não gosto de ficar falando em público, porque eu não quero me enaltecer pela vida de ninguém, porque só o Espírito pode fazer na minha vida. Agora, eu conheço homens que só estão onde estão por preço. Eu tenho um amigo que ele ficou 40 dias só no líquido, e na última semana ele foi internado. Ele falou: se morrer, morri. Ficou no soro, querido, e não queria dar comida. Não quero comer, me dá soro. Uma semana internada. Nos últimos 3 dias mandaram ele para a UTI. Ele falou assim: pô, eu estou no melhor lugar. Que loucura. Nos últimos 3 dias ele falou: agora que eu estou indo para o CTI. Fechou. Eu falei: como assim, velho? Porque em 3 dias, se eu morrer, eu ressuscito. Mas se eu não morrer, eu vou viver para a glória de Deus. Coisa louca. Ele precisava de um centro de reabilitação, meus irmãos. A Lagoinha fez uma campanha. Imagina a Lagoinha, um império, na Rede Super. Eu nunca esqueço, ele arrecadou 7 mil reais. Ele falou: cara, eu peguei os 7 mil, dei para um pastor amigo meu, porque era mais fácil ele resolver o problema da igreja dele do que eu comprar o terreno. Eu quero saber de uma coisa? Eu vou para esse jejum, deixa. Sabe o que aconteceu 30 dias depois desse jejum? César Menotti e o Fabiano entraram no escritório da igreja dele e colocaram mais de 100 mil reais na época para ele comprar o terreno. Sabe quantos terrenos ele tem de reabilitação hoje? Quase 4. Você está achando que tem alguma coisa fácil? Paga um preço. A arca precisa ter ombros. A arca é lugar de gente que tem ombro marcado, tem uma história para contar. Qual é a tua história? Olha aqui para mim, qual é a tua história? Ficar parado e falando: Deus, quando você vai fazer? Talvez ele nunca faça, porque ele já fez tudo. Agora é um posicionamento. Agora é preciso que você se apodere daquilo que ele fez, porque ele já fez. Vou dizer algumas coisas que ele já fez. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que significa isso? Que existe cura que já foi liberada. Você tem que se apoderar. Mas a primeira doença que vem em você, você já fica: vamos para o médico. Antes de ir para o médico, fala: Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar antes de ir ao médico. Ou ele fez ou ele é mentiroso. Quantos creem que Deus é verdadeiro? Ele não disse que levou sobre si as nossas enfermidades. Ele não falou que levou a sua depressão. Ele não falou que levou o seu câncer. Querido, entende uma coisa: antes de se entregar a um processo, se entrega a palavra. Mas pastor, se ele não curar, não tem problema. Há um propósito nisso. Há um propósito. Deus quer te ensinar alguma coisa. Agora, não é por causa disso que eu vou deixar de me apoderar do que ele fez. Nós temos aqui pessoas que foram curadas.
Temos pessoas que estão atravessando um momento de enfermidade. Tem gente que tem um testemunho sem ter passado em nada. Tem gente que está atravessando o vale e está vendo a glória de Deus, não é, Graça? Tem gente que já atravessou pelo vale e hoje tem testemunho para contar, não é, Cris? Mas em todas as coisas, Deus lhe fez conhecer a glória do seu santo nome. Creia, creia em nome do Senhor Jesus, creia. Se movimenta essa noite, olha aqui para mim, em nome de Jesus, se movimente, se apodere do poder do nome dele. Quantos querem a presença de Deus na sua vida? Você não quer isso? Então a partir de amanhã faz um jejum, faz um propósito, faz um voto diante do Senhor, faz alguma coisa, porque quem crê se manifesta. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Fala comigo, arca precisa ser levada nos ombros. Por favor, nós não vamos conseguir tornar esse lugar imenso. Nós não vamos conseguir ter o nosso centro de reintegração social, uma igreja gigante. A gente tem sonhado coisas, mas escute uma coisa, sozinho eu não consigo. Será que você pode carregar essa arca comigo? Será que você pode carregar, Wagner? Será que você pode? Será que vocês podem carregar essa arca comigo? Quantos aqui podem carregar uma arca comigo? Fica de pé no nome de Jesus. Coloca a mão no seu.